Vamos fazer uma demonstração agora da aula de articulações sinoviais, a parte prática onde nós vamos estudar os ligamentos das articulações. Então, a primeira articulação sinovial que nós temos aqui para estudar é a articulação onde a gente tem o osso escápula e o osso húmero. Então, essa articulação aqui é a articulação escápulo-humeral. E essa articulação, ela é um exemplo muito fácil de saber quais são as estruturas que compõem uma articulação sinovial. Então, nós temos superfícies articulares revestida pela cartilagem articular. Temos aqui a membrana sinovial ou cápsula articular, que vai fechar toda a articulação. Esse espaço nós chamamos de cavidade articular. E dentro desse espaço nós temos o líquido sinovial ou sinóvio. Então, a nomenclatura dessa articulação é articulação escápulo-humeral. Qual ligamento que a gente tem que estudar aqui? Apenas esse aqui, membrana sinovial ou cápsula articular. Essa estrutura aqui junto à escápula, isso aqui é um tendão de um músculo. Então, não pertence à parte articular, e sim do assunto de miologia. As articulações sinoviais, elas podem ser classificadas. Então, quando essa articulação é classificada numericamente, ela é simples, porque ela tem apenas um par de superfície articular. A classificação dela funcional, ela é triaxial, porque ela vai fazer todos os movimentos em relação ao eixo. Então, em relação ao eixo, ela vai fazer movimento de extensão e flexão, que é um movimento, adução e abdução, que é outro movimento, e rotação, que é outro movimento. Então, são 3 movimentos em relação ao eixo. E ao conjunto desses movimentos, nós chamamos de circundação. Então, como faz movimento de circundação, a classificação funcional é triaxial. Agora, a classificação morfológica tem cabeça. Então, se tem cabeça, tem esfera. Então, morfologicamente, ela é esferoide. Próxima articulação, entre o osso húmero, rádio e ulna. A ulna, nós sabemos que ela se posiciona caudal e lateral. Então, aqui é lateral do membro e aqui medial do membro. Então, a gente vai ter aqui os ligamentos colaterais. Ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial. Toda essa articulação era revestida pela membrana sinovial, que foi retirada. Então, a gente só está estudando apenas esses 2 ligamentos. Essa articulação, a classificação numérica, ela é composta. Por que ela é composta? Porque ela tem 1, 2 articulação, 3 superfícies articulares. Então, ela tem mais do que um par de superfície articular. Então, ela é composta. Classificação funcional. Ela só vai fazer movimento de extensão e flexão. Então, é um movimento em relação ao eixo. Então, ela é classificada como monoaxial. E essas estruturas que nós estudamos em osteologia são côndilos. Então, morfologicamente, ela é classificada como condilar.
E entre o osso rádio e una, nós temos esse ligamento que é chamado de ligamento interósseo, que é um ligamento onde a gente vai encontrar tecido fibroso. E esse ligamento, ele é classificado e é chamado de sindesmoses. Próxima articulação aqui nós temos entre o osso coxal e o fêmur. Então, essa articulação ela é chamada de articulação coxo-femoral. Então, o que a gente tem que saber aqui? Que da cabeça do fêmur, nós temos a fóvea da cabeça do fêmur, onde está inserido esses ligamentos aqui, que nós chamamos de ligamento da cabeça do fêmur. Todos os animais, nós só temos o ligamento redondo da cabeça do fêmur. No equino, nós temos 2 ligamentos. O menor, que é o ligamento redondo da cabeça do fêmur, e o maior, ligamento acessório da cabeça do fêmur. E a continuação desse ligamento em direção à região da sínfise púbica, nós chamamos de ligamento pré-púbico. Bom, sabemos que essa cavidade aqui é chamada de acetábulo. Então, nós temos aqui, ó, na margem do acetábulo, aqui, ó, essa estrutura aqui da membrana, onde está presa a membrana sinovial, nós chamamos de lábio do acetábulo. E o acetábulo, nessa região, onde está passando os ligamentos da cabeça do fêmur, é onde a gente tem a incisura do acetábulo. Então, a incisura do acetábulo ela é fechada por esse ligamento que passa sobre os ligamentos da cabeça do fêmur, que é chamado de ligamento transverso do acetábulo. Agora, as classificações. Nós temos aqui uma superfície articular e aqui a gente estudou que nós temos o osso isquio, o osso pubis e o osso ilho, que se unem no acetábulo. Então, são 3 superfícies articulares. Então, essa articulação ela é classificada numericamente como composta. Classificação morfológica, ela tem a esfera, que é a cabeça. Então, essa articulação aqui, morfologicamente, ela é classificada como esferoide. E a classificação funcional também vai fazer 3 movimentos em relação ao eixo, porque ela tem a cabeça do fêmur e vai fazer movimento de circundação. Então, essa articulação funcional, ela é classificada como triaxial. Outra articulação, nós temos aqui, ó, articulação fêmur, tíbia, a fíbula e a patela. Então, a nomenclatura dela é articulação fêmur, tíbia, patelar. Sabemos que a fíbula é sempre lateral, terceiro trocânter, lateral, certo? E nós agora vamos estudar os ligamentos. Então, da patela à tuberosidade da tíbia, nós temos esses ligamentos aqui, que são chamados de ligamentos patelares. Então, a gente tem o ligamento patelar lateral, ligamento patelar intermédio e o ligamento patelar medial. A patela também está presa pelo ligamento aqui, ó, ao fêmur, que é chamado de ligamento fêmur patelar lateral. E nós temos aqui, ó, que foi cortado o ligamento fêmur patelar medial. Sempre aqui na lateral a gente tem os ligamentos colaterais. Então, ligamento colateral medial e o ligamento colateral lateral. Essas estruturas aqui, ó, no meio da articulação, nós chamamos de meniscos. Menisco medial, menisco lateral.
Entre o menisco e o fêmur, nós temos esse ligamento aqui, ó, que é chamado de ligamento femoral do menisco lateral. E este ligamento aqui é o ligamento cruzado. Cruzado porque ele vem da vista caudal até a vista cranial. Vista cranial. Então, quando você vê ele cranial, ligamento cruzado, cranial. Quando você vê ele vista caudal, ligamento cruzado caudal. Essa articulação, a classificação numérica, ela é complexa, porque ela tem a presença dos meniscos. Então, a articulação complexa é sempre aquela que tem ou meniscos ou discos. Então, essa aqui tem meniscos. Então, a classificação numérica, ela é complexa. Classificação morfológica, nós temos côndilos. Côndilos no fêmur e côndilos na tíbia. Então, a classificação morfologicamente, ela é condilar. E a classificação funcional, só vai fazer movimento de extensão e flexão. Então, é um movimento em relação ao eixo. Então, monoaxial. Classificação funcional monoaxial. Aqui, agora, articulação, ó, tíbia, ossos do tarso, metatarso. Então, a gente tá vendo aqui, ó, calcâneo, osso talos. Então, o calcâneo sempre lateral. Então, aqui é lateral e aqui é medial. Então, qual que são os ligamentos que a gente tem? Eu movimentando aqui essa articulação, que a nomenclatura dela é articulação tíbia társica metatársica, nós vamos encontrar aqui os ligamentos. Então, lateral, calcâneo lateral, então ligamento colateral lateral. Tá vendo que ela faz um X? Então, essa parte de cima é o ligamento colateral lateral, porção longa. E a parte de baixo, ligamento colateral lateral, porção curta. Medial, mesma coisa, ó. Ligamento colateral medial, porção longa, e a parte de baixo. Aqui, ligamento colateral medial, porção curta. Essa parte aqui do calcâneo até a terceira falange corresponde à região do pé. Então, a gente chama aqui essa região de plantar. Então, do calcâneo indo em direção ao metatarso, esse ligamento aqui é o ligamento plantar longo. E essa região aqui, então, é plantar. E esta aqui, a gente fala que é a região dorsal. Então, esse ligamento aqui está dorsal aos ossinhos do tarso. Então, ele é chamado de ligamento dorsal do tarso. Classificação numérica. Tem várias superfícies articulares. Então, ela é composta. Classificação funcional. Só movimento de extensão e flexão. Então, ela é monoaxial. E a classificação morfológica, como um osso, ó, se encaixa no outro, a gente classifica como elipsoide. E a articulação entre o osso metatarso, primeira falange, segunda falange, terceira falange, e nós temos aqui os ossos sesamoides. O osso sesamoide proximal e o osso sesamoide distal. Então, quais são os ligamentos que a gente tem aqui, ó? Vista, plantar ou palmar, porque tanto o membro torácico como o membro pélvico é a mesma coisa. Então, a gente tem aqui, ó, esse ligamento está relacionado ao sesamoide proximal. Então, ligamento sesamoideu proximal. Dividiu aqui, nós temos as bridas. Então, esse ligamento aqui é chamado bridas digitais
do ligamento sesamoideu proximal. O nome tem que ser inteiro, tá? Entre os sesamoides aqui, ó, ligamento intersesamoideu. E agora o ligamento aqui. Então eu tenho aqui, ó, o relacionado ao sesamoide distal. Então isso aqui tudo é chamado de ligamento sesamoideu distal, porque está relacionado ao sesamoide distal. Então essa aqui é a porção reta, esta aqui é a porção oblíqua e esta pequenininha aqui é a porção cruzada. Então isso aqui, se eu perguntar o nome disso aqui, ligamento sesamoideu distal, porção reta. Aqui, ligamento sesamoideu distal, porção cruzada, oblíqua, perdão. E esta pequenininha aqui, ligamento sesamoideu distal, porção cruzada. Então, porção reta, porção oblíqua e a porção cruzada. Tá certo? Essa estrutura que foi cortada seria o tendão dos músculos flexores. E na região dorsal aqui, nós temos o tendão do músculo extensores. A classificação numérica, aqui a gente tem várias articulações. Então eu não vou perguntar se ela é simples, composta ou complexa. Agora, a classificação funcional, sempre movimento de extensão e flexão. Então, é monoaxial. E a classificação funcional faz movimento de dobradiça. Então, ela é classificada como gínglimo.